E aí, concurseiros, beleza? Sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje eu vim aqui resolver a prova do CESP, que foi feita do STF, no domingo, dia 15 de dezembro, e vamos lá para a parte de Raciocínio Lógico. Primeira questão, diz o seguinte: o colegiado do Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, responsáveis por decisões que repercutem em toda a sociedade brasileira. No julgamento de determinados processos, os ministros votam pela absolvição ou pela condenação dos réus de forma independente uns dos outros. A partir dessas informações, e considerando que, em determinado julgamento, a probabilidade de qualquer um dos ministros decidir pela condenação ou pela absolvição do réu seja a mesma, julgue os itens seguintes. Questão 23. Se, no julgamento de determinado réu, 8 ministros votarem pela absolvição e 3 ministros votarem pela condenação, a quantidade de maneiras distintas de se atribuir os votos aos diferentes ministros será inferior a 170. Então, aqui a gente tem uma questão de análise combinatória. A gente tem 8 ministros votando pela absolvição e 3 votando pela condenação. A gente tem isso aqui: 8, absolvição, beleza, e 3 votando pela condenação, beleza. Ele quer saber de quantas formas a gente pode, por exemplo, reorganizar esses votos para saber quantas maneiras distintas a gente vai ter, se isso vai ser inferior a 170. Então, aqui a gente tem análise combinatória. Isso aqui não é arranjo nem combinação. Isso aqui a gente vai resolver por permutação, permutação com repetição, que seria anagrama. Aquela ideia de anagrama é formar palavras novas a partir da reordenação das letras. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, se a gente tiver a palavra casa, a gente quer saber quantos anagramas tem em casa, a gente tem que saber quantas permutações, ou seja, quantas trocas de lugar de letra a gente pode fazer para formar novas palavras. Por exemplo, a gente pode ter a palavra C-A-A-S, S-C-A-A e assim vai. Então aqui, nesse exercício, a gente vai fazer esse mesmo pensamento de anagrama. É como se o resultado das votações dos ministros, que é absolvição 8 vezes e condenação 3 vezes, como se isso fosse letras para formar uma palavra. Então a gente resolve por anagramas. E como a gente faz isso? Tem como resolver por fórmula ou sem fórmula? Eu prefiro resolver sem fórmula. Então vamos lá. A gente tem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantas letras a gente tem. No nosso caso aqui a gente tem 11. Então a gente coloca 11 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. 11 espaços. Aí aqui é a parte mais fácil de resolver. Quantas opções de letras eu tenho para colocar nesse primeiro espaço? Eu tenho 11 opções de letras. 11. Se eu coloquei uma letra aqui, se eu escolhi uma letra, por exemplo, escolhi esse A aqui de absolvição aqui. Se eu escolhi esse A, eu já escolhi uma letra para esse primeiro lugar. Então sobraram quantas por segundo? 10. Supondo que eu escolhi esse outro A aqui, para o próximo lugar sobraram 9. Supondo que eu escolhi um C, agora sobraram 8. E assim vai: 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Agora aqui é o detalhe. Aqui a gente tem 8 letras A e 3 letras C. Ou seja, a gente tem letras repetidas. E quando a gente tem letras repetidas, a gente tem que fazer uma divisão aqui desses números para evitar a contagem repetida das palavras. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, se eu tiver aqui essa sequência, a original mesmo: 8 absolvições e 3 condenações. Agora eu vou colocar de outra cor aqui, só para ficar mais fácil de entender. Supondo aqui que vou colocar esse A de vermelho. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte: vamos trocar esse A vermelho de lugar com esse A preto, para ver o que acontece. Então,
a gente teve isso aqui. A gente trocou de lugar. E o resto eu vou continuar deixando igual, do jeito que estava. Beleza. Agora, olha a palavra que a gente tem. A gente trocou esse A com esse A. A gente continuou com 8 absolvições, 3 condenações. E aqui, 8 absolvições, 3 condenações. Essa palavra de baixo é a mesma da de cima. Não importa eu trocar qualquer um desses A de lugar com outro A, vai continuar sendo a mesma palavra. A mesma coisa com C. Se eu trocar esse C de lugar com o último, por exemplo, vai ser o mesmo, a mesma sequência da palavra de baixo. Então, para evitar ficar contando a mesma coisa mais de uma vez, a gente tem que fazer uma divisão disso aqui tudo que a gente conseguiu aqui em cima. E para fazer isso a gente conta quantas letras repetidas a gente tem. Por exemplo, aqui no nosso exemplo a gente tem 8 letras A e 3 letras C. Então eu vou colocar aqui, ó, A tenho 8, C eu tenho 3. Então, na hora de dividir a gente vai fazer o seguinte: quantas letras A eu tenho aqui para dividir? 8. Eu já usei uma, sobrou quantos? 7. Já usei outra, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza, agora quantas letras C que eu tenho repetido? Tenho 3 letras iguais. Então aqui eu vou escolher uma delas. Já escolhi uma, sobrou 2. Já escolhi outra, sobrou 1. E aqui o que a gente tem que fazer é multiplicar isso aqui tudo. Multiplicar todo mundo. E antes de você sair multiplicando tudo e em cima, e depois multiplicando tudo embaixo, dividir, vai cortando tudo que der. Você tem 8 com 8, 7 com 7, 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2. E aqui embaixo ainda sobrou 3, 2, 1. Beleza? Esse 3 daqui de baixo eu posso cortar com 9 aqui de cima. 9 dividido por 3 dá 3. Esse 2 aqui de baixo eu posso cortar com o 10. 10 dividido por 2, 5. E aqui a gente tem 11 vezes 5, 55. Vezes 3, 165. E ele perguntava aqui na questão se a quantidade de maneiras, que no nosso caso aqui deu 165, se seria inferior a 170. Então, é inferior e a questão está certa. Questão 24 agora. Diz o seguinte: se os votos dos 5 primeiros ministros a votar forem pela condenação do réu, a probabilidade de o voto do 6º ministro a votar também ser pela condenação do réu será inferior a 0,02. Então beleza, aqui a gente tem uma questão de probabilidade bem simples. Pode ter pegado alguns por desatenção, ou alguém tem medo de raciocínio, sei lá. Mas vamos lá mostrar que é muito simples. Primeiro a gente tem que saber qual é o nosso espaço amostral. Espaço amostral é tudo que pode acontecer dentro do nosso exemplo aqui, do nosso caso. Então a gente tem, ó, espaço amostral é condenação e absolvição. São as duas únicas coisas que podem acontecer. A probabilidade de acontecer condenação. Probabilidade é o que você quer, ou seja, aqui dentro, as opções de coisas que a gente quer, só tem uma. Então o que você quer sobre o total que pode acontecer. O total que pode acontecer são duas. Então é um meio. E de absolvição é a mesma coisa. O que você quer, aqui dentro só tem uma, sobre o total de coisas que você tem. Para ficar mais fácil de entender o que é espaço amostral e como se faz a probabilidade, pense no espaço amostral de um dado, por exemplo. Quando você joga um dado, você pode cair o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Você tem 6 coisas que podem acontecer. Aí você pergunta, por exemplo, probabilidade de cair um número par, por exemplo. Par é a quantidade de coisas que você quer, ou seja, tem 1, 2, 3, sobre o total de coisas que pode acontecer, que são 6. Isso que é a probabilidade, bem simples assim. Então vamos voltar aqui para o nosso caso. Então aqui a gente tem um meio de probabilidade para condenação e um meio para absolvição. E a gente tem 5 ministros que votaram pela condenação. Então aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto.
votou condenação, 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 condenação. E o sexto ministro vai votar pela condenação também. Ele pergunta qual é essa probabilidade do sexto ministro votar pela condenação, sabendo que os outros 5 já votaram pela condenação. A probabilidade do primeiro votar pela condenação é 1/2. Beleza? Do segundo, continua sendo 1/2. Do terceiro, 1/2 também. Do quarto, 1/2. Do quinto, 1/2. E o voto do sexto? O voto do sexto ministro não depende de nenhum voto dos anteriores. Tanto faz que os ministros anteriores votaram. Não importa. A probabilidade dele votar pela condenação vai ser sempre 1/2. Esse é o detalhe da questão. Você pode ter pensado que, não, então eu vou multiplicar isso aqui tudo e depois multiplicar pelo voto do sexto ministro. Não tem que fazer isso. Aqui na questão mesmo eles falavam o seguinte, que eles votavam de maneira independente. Então não importa o que esses daqui para trás fizeram, não importa. Tanto faz. A probabilidade do sexto ministro votar pela condenação vai ser 1/2. E 1/2 é igual a 0,5. Ele perguntava se essa probabilidade do sexto votar pela condenação seria inferior a 0,02. E não é. 0,5 é maior do que 0,02. Então é uma questão bem simples, está errada. Vamos lá, questão 25 agora. Diz o seguinte: a probabilidade de todos os 11 ministros votarem pela absolvição do réu é superior à probabilidade de que os votos dos 6 primeiros ministros a votar sejam pela condenação do réu e os votos dos 5 demais ministros sejam pela absolvição do réu. Então vamos lá, de novo. O que a gente tinha aqui, voltando, o espaço amostral era condenação ou absolvição. Probabilidade de condenação era o que você quer, ou seja, 1 sobre o total de coisas possíveis de acontecer. 2. Probabilidade de absolvição, mesma coisa, o que você quer, que é só isso aqui, 1 sobre o total de coisas que pode acontecer. 2. Beleza. E que ele dizia o seguinte, que a probabilidade dos 11 ministros votarem pela absolvição. Então eu teria isso aqui, ó. Absolvição, absolvição em todos os casos. Todos os 11 casos. 9, 10, 11. Beleza. Ele está dizendo que essa probabilidade disso aqui acontecer é maior do que a probabilidade dos 6 primeiros ministros votarem pela condenação e os 5 demais pela absolvição. Então vamos ver aqui. 6 pela condenação. 5, 6. E os demais, os 5 demais pela absolvição. Então beleza. A gente vai comparar essa probabilidade com essa daqui. Vou até separar aqui para não confundir. Beleza. Qual é a probabilidade do primeiro votar pela absolvição? 1/2. Beleza? Esse evento aqui não depende do primeiro. Aliás, o voto do segundo ministro não depende do voto do primeiro. Então, o voto dele também, a probabilidade será de 1/2. Nenhum deles depende do voto do anterior. Então, todos eles têm probabilidade de votar 1/2 pela absolvição. Ou seja, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, até o último aqui, que também vai ser 1/2. E na probabilidade, você tem esse voto, e esse voto, e esse voto, e. Tudo aqui é ligado por um E. O E, na probabilidade, é multiplicação. Então, você vai ter que multiplicar todo mundo. Então, vai ser 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, 11 vezes. O que você vai ter aqui no final das contas? 1/2 elevado a 11. É a mesma coisa disso. Não precisa calcular isso não. Deixa só daquele jeito que está mesmo. E vamos ver o de baixo aqui.
Beleza. O primeiro aqui voltou pela condenação. Qual a probabilidade dele voltar pela condenação? 1/2. Então, 1/2 aqui. O voto do segundo também não depende do voto do primeiro. A probabilidade dele voltar pela condenação vai ser também 1/2. E aqui a mesma coisa para todos, até o último aqui, que também vai ter a probabilidade de voltar pela condenação sendo 1/2. Beleza, agora os da absolvição. Esses votos da absolvição também não dependem de nenhum dos votos anteriores. Então o primeiro a votar pela absolvição tem probabilidade de 1/2. E assim vai em todos, até no último também. Beleza. 1/2 também. Então daqui a gente continua com o mesmo pensamento que a gente teve anteriormente. Está tudo ligado por um E. O primeiro-ministro vota pela condenação, e o segundo pela condenação, e o terceiro, e o quarto, o quinto e o sexto, e os demais que votam pela absolvição, que vai ser o primeiro pela absolvição, e o segundo, e o terceiro, e o quarto e o quinto. Ou seja, está todo mundo ligado por um E. E o E, na probabilidade, é o mesmo que multiplicação. Então você vai multiplicar todas essas probabilidades. Então 1/2 do primeiro, 1/2 do segundo, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, vezes, de novo, 1/2 de cada um desses da absolvição. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar esse 1/2 11 vezes também. E aí o resultado dessa multiplicação vai dar também 1/2 elevado a 11, que foi o mesmo resultado que tinha dado se todos eles voltassem pela absolvição. Ou seja, a de cima não é maior que a de baixo. Então, o item também está errado. Agora a questão 26. A sentença, a indicação dos juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre a excelência de grande experiência na magistratura. Pode ser corretamente representada na forma se P, então Q, em que P e Q são proposições simples convenientemente escolhidas. Então, beleza, aqui a gente tem a nossa sentença original, eu vou escrevê-la aqui, que é o seguinte. Então, beleza, essa frase que a gente tem aqui, essa é a proposição inteira. A indicação de juiz para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Aqui é o que algumas pessoas podem ter errado, por ler a palavra consequência e lembrar que o se então, né, ele é formado da seguinte forma. A gente tem se P, então Q. O primeiro é chamado de antecedente, e o segundo de consequente. Algumas pessoas podem ter visto isso aqui, a palavra consequência de um currículo, blá blá blá, e ter pensado, não, se é consequência de alguma coisa, então é um se então. E não é porque está escrito que é consequência que isso aqui vai ser um se então. Nesse nosso caso aqui, a gente não tem um se então, não tem cara de se então. Você não precisa, tipo, ter a segunda proposição, que é daqui para frente, né, que demonstre o currículo, né, que demonstre grande experiência na magistratura e excelência. Você não precisa ter isso para acontecer a primeira. Não precisa ter a segunda parte para que aconteça a indicação para o STF. Então, no nosso caso aqui, essa questão está errada. Isso aqui não é um se então. Vamos lá, questão 27 agora. A sentença, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientista. Constitui uma proposição simples. Então, beleza. A gente tem aqui a nossa proposição. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas.
Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar como se fosse o português mesmo, para ficar mais fácil para a gente. Ó, um ensino dedicado à formação de técnicos, blá 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 blá. Isso aqui tudo seria o nosso sujeito, beleza? Negligencia é o nosso verbo. Então, o ensino blá 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 negligencia a formação de cientistas, blá blá blá. Beleza. Então, a gente tem um sujeito, um verbo e o resto da nossa proposição aqui. A gente só tem um verbo aqui nesse caso, que é o negligencia. E a gente só tem um sujeito, que é esse aqui tudo. O sujeito é esse aqui tudo. O ensino dedicado à formação de técnicos. E esse ensino negligencia a formação de cientistas. A gente só tem uma proposição nesse caso aí. A gente não tem nenhum conectivo ligando nada. A gente não tem outro verbo, não tem nada. Não tem conectivo e, ou, se, então não tem nada. Então, nesse caso aqui, essa nossa proposição é uma proposição simples mesmo. Então, nosso item aqui, bem simples, está correto. Agora vamos lá para a questão 28, 29 e 30. Diz o seguinte: Mara, Júlia e Lina são assessoras em um tribunal. Uma delas ocupa a função de cerimonialista, outra de assessora de assuntos internacionais e a outra de analista processual. Uma dessas assessoras ocupa sua função há exatos 11 anos, outra há exatos 13 anos e a outra há exatos 20 anos. Sabe-se ainda que Mara não é a cerimonialista e não é a assessora que exerce a função há exatos 11 anos, a analista processual ocupa a função há exatos 20 anos, Júlia não é a assessora de assuntos internacionais e nem a assessora que ocupa a função há exatos 13 anos, Lina ocupa a função há exatos 13 anos. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Agora eu vou ler todos os três itens, que se trata do mesmo assunto. Então vamos lá, 28. A assessora de assuntos internacionais ocupa a função há exatos 11 anos. 29. Mara é a assessora que ocupa a função há mais tempo. 30. Lina é a cerimonialista. Então beleza, toda vez que a gente tiver questão nesse estilo, que fala quantidade de pessoas, por exemplo, uns 3, 4, 5 pessoas, com algumas características. Aqui no caso ele deu características de emprego, né, que são os cargos que elas ocupam, e o tempo que elas ocupam esses cargos. Então aqui ele deu 2 características e 3 pessoas. Toda vez que ele der exercícios desse tipo, está sendo muito comum agora ser cobrado esse tipo de exercício em bancas, a gente vai resolver sempre pelo mesmo método que eu vou passar aqui para vocês. Toda vez que cair questão desse tipo, pode dar graças a Deus que você já tem ponto garantido, que é a questão mais fácil da prova foi essa daqui. Então caiu essa, já pode ficar tranquilo. E se você errar uma questão dessa depois da explicação que eu der aqui, você nem precisa falar comigo na rua, sério, porque é muito fácil mesmo. Agora, para a gente resolver, a gente tem que fazer o seguinte: a gente faz uma tabela com os nomes das pessoas e as características. Primeiro então a gente coloca os nomes das pessoas nas linhas, desse jeito, e as características nas colunas, igual eu vou colocar aqui. Então, a gente fica com essa tabela aqui, ó. Os nomes das pessoas e as características. Cerimonialista, assuntos internacionais, analista processual, quem trabalha há 11 anos, há 13 e há 20. E a parte mais difícil da questão é montar essa tabela, porque o resto aqui agora é super tranquilo. A gente tem o seguinte: analisando as informações que ele deu, aqui onde tem os pontos, a gente sempre vai pegar as informações que estão falando o nome de uma pessoa e dizendo que ela pertence ou não a alguma característica, ela tem ou não alguma característica. Então aqui no caso a gente tem a primeira aqui, ele diz o seguinte: Mara não é cerimonialista. Então ele pegou o nome da pessoa e associou alguma coisa. Então Mara não é a cerimonialista. Então você chega aqui na Mara, ó, e descarta a opção dela ser cerimonialista. Está descartada. Ele continua aqui: não é cerimonialista e não é a assessora que exerce a função há 11 anos. Então a Mara também não exerce a função há 11 anos. Beleza. O segundo ponto aqui que ele falou pra gente: a analista processual ocupa a função há exatos 20 anos. Ele não deu o nome da pessoa
não associou a nada. Quando ele não dá o nome da pessoa, a gente deixa essa informação para lá, por enquanto. Depois a gente analisa ela. Então vamos para a próxima. Júlia não é assessora de assuntos internacionais. Então a gente chega na Júlia e ela não é assessora de assuntos internacionais. Descarta essa opção aqui para ela. E ele continua. E nem é assessora que exerce a função há 13 anos. Então a Júlia também não tem essa opção aqui de 13 anos. Descarta para ela essa aqui também. Beleza. E a última informação aqui que ele dá, ele fala: Lina ocupa a função há exatos 13 anos. Então a gente chega aqui na Lina, que é a última, e vai marcar que ela ocupa a função há 13 anos. Então ela ocupa a função há 13 anos. Aí daqui que a gente começa a resolver tudo. Se a Lina ocupa a função há 13 anos, então a gente descarta a possibilidade dela de 11 anos. A gente já sabe que ela tem 13 anos lá dentro, então descarta também a de 20. Beleza. Se a Lina também já tem a de 13, ninguém mais pode ter a de 13. Então a gente descarta essa opção aqui de 13 anos, que era da Mara. Beleza, agora que a gente começa. Vamos lá. A opção de 11 anos só está disponível para essa pessoa aqui, que é a Júlia. Para as outras duas já está descartada. Então a gente já sabe que a Júlia é a que está lá há 11 anos. Se a gente já sabe que é a Júlia, então está lá há 11 anos, então ela não está lá há 20 anos. Beleza. E com isso a gente já vê que só sobrou uma opção aqui para quem está há 20 anos, que é a Mara. Então é a Mara que está lá há 20 anos. Aí a gente volta naquela segunda informação que a gente tinha deixado esquecida lá por enquanto e veja o que ela está dizendo para a gente. Ela fala o seguinte: a analista processual ocupa a função há exatos 20 anos. Aí você vê, quem está lá há 20 anos? É a Mara. Então a Mara que vai ser a analista processual. Então beleza. Se a Mara já é analista processual, então ninguém mais vai poder ser. Você descarta essa opção para a Júlia e também descarta essa opção para Lina. E se você já sabe que ela é analista processual, então ela também não vai poder ser a de assuntos internacionais. Você já sabe quem ela é lá dentro. Aí aqui você observa o seguinte: para assuntos internacionais só sobrou uma opção de pessoa para ser, que é a Lina. Então você pega e marca aqui: a Lina é assessora de assuntos internacionais. Então você já sabe quem ela é, você já sabe que ela não é cerimonialista. E com isso sobra só a Júlia para ser cerimonialista. E pronto, você já descobriu tudo que podia descobrir. Aí vamos às questões. A 28 ele diz o seguinte: a assessora de assuntos internacionais, ou seja, a assessora é a Lina. Então, a assessora de assuntos internacionais ocupa a função há exatos 11 anos. E não é, a Lina ocupa a função há exatos 13 anos. Então, a questão 28 está errada. 29. Mara é a assessora que ocupa a função há mais tempo. Vamos lá, Mara. Ela ocupa há 20 anos, mais do que todo mundo. Então, a questão está certa. 30. Lina é a cerimonialista. Então, vamos aqui na Lina e veja que ela é. Ela é assessora de assuntos internacionais. Então, a 30 também está errada. E é só assim que resolve a questão. Faz a tabela, coloca o nome das pessoas, as características, analisa só as frases que estão ligando o nome da pessoa, o nome mesmo, com alguma característica, ou então descartando alguma característica, e vai marcando e desconsiderando as outras opções. E assim você consegue fazer qualquer tipo de questão desse tipo. Então essa foi a correção aí da prova do STF. E espero que tenha ajudado vocês aí. E se gostou aí, avalia dizendo que tá bom ou que precisa melhorar alguma coisa, qualquer coisa comenta. Então é isso aí, até a próxima dica, próxima correção de questão. Bons estudos, até a próxima, falou e até mais.